Olá, pessoal, estamos de volta aí, né, para o vídeo da semana. Hoje eu vou falar sobre a mãe de todas as commodities. Você sabe quem é, né? Eu já falei isso lá no Instagram na semana passada, mas antes disso, compartilhe esse vídeo, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, né? Qualquer dúvida, qualquer crítica, faça nos comentários e compartilhe sempre, deixe seu like, se inscreva no nosso canal antes da gente continuar. Então vamos lá, quem é, né? Quem é a mãe de todas as commodities? É um vídeo mais rápido, hoje mais breve, mas eu vou falar para você 4 formas, né, de se expor na mãe de todas as commodities, a commodity mais importante do planeta, que é quem? É o nosso petróleo, né, pessoal? O petróleo, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, ele é polêmico, né? Essa questão de meio ambiente, de poluição, mas, na minha opinião, né, deixa aí nos comentários depois aí, o que você acha sobre isso. Na minha opinião, sem o petróleo, né, o desenvolvimento da humanidade ele não teria acontecido. Né? Então, questão de transporte, questão de energia, questão de máquinas, a própria evolução da medicina, né, os antibióticos, então toda essa evolução da medicina está tudo atrelado ao nosso petróleo. Né? Então, para você que não sabia disso, então comece a correlacionar, né, e veja qual é a importância do petróleo para a humanidade, para a evolução do ser humano, né, desde os nossos antepassados até o nosso dia de hoje. Então, o petróleo está num patamar muito caro atualmente, né, e esses patamares muito caros do petróleo é uma tendência que aconteça uma recessão lá na frente. Né? Já começa a dar alguns sinais, existem alguns indicadores, né? O próprio mercado começa a sinalizar, Europa, Estados Unidos, né? Essa inflação muito alta, o poder de compra da população, né? Economicamente, a economia, na verdade, para de crescer, o poder de compra da população diminui, né? Isso aí vai causar uma recessão. Então, falta de alimentos, falta de crescimento da humanidade, isso é o quê? É o petróleo ficando muito caro. Então, o petróleo em patamares muito elevados, ele já dá esse indicador e provavelmente isso aí aconteceu historicamente, né, pessoal? É algo que é histórico, né? A gente fazendo uma análise lá atrás, né, quando a gente tem ali um sinal de recessão, geralmente ele está muito atrelado aí aos níveis, né, aos níveis altos, aos níveis mais claro que a gente teve a guerra da Ucrânia, a gente teve outros acontecimentos, mas agora com toda essa política macroeconômica, os preços, os patamares que o petróleo vem trabalhando atualmente, né, com uma série aí de casos que a gente está vendo lá da Rússia, principalmente, né, de outros países aí tendo embargos, ou seja, não tendo a sua política econômica aí de uma maneira livre, né, para ser comercializada seus barris de petróleo. Para quem não sabe, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e exportadores do mundo, né, tanto de gás natural como de petróleo e como de commodities também em grãos. Mas hoje a gente vai falar de commodity energética, né? O petróleo ele está inserido, né, no ramo das commodities que a gente considera como commodity energética, a gente classifica como uma commodity energética. A gente vai estudar, eu vou gravar uma série de vídeos aqui sobre commodities, né? Brasil é o país das commodities, né? O Brasil é agro, o Brasil é pop, a gente ouve tudo isso aí, e realmente o Brasil ele tem uma grande relevância mundial, né, no que diz respeito também ao petróleo, né? O Brasil produz o petróleo, mas na capacidade de refinar, né, a gente não tem essa grande capacidade, então a gente não acaba encarecendo um pouco esse petróleo. Eu vou falar isso mais à frente, mas o que eu quero falar sobre hoje são as 4 formas que a gente pode se expor, né, ao petróleo. A gente pode se expor ao petróleo? Pode, não só comprando Petrobras, que é uma empresa, né, estatal brasileira, a gente pode se expor através de grandes empresas que provavelmente vocês conheçam também, né, e através de outros, né, das outras 4 formas aí que eu vou falar para vocês, além de comprar, né, empresas correlacionadas ao petróleo. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Hoje vai ser rápido, vai ser breve, mas vai ser bem interessante aí o que a gente vai estudar no dia de hoje. Fica comigo até o final e vamos lá, vamos estudar. Compartilhar a tela com vocês. Vamos lá.
Pessoal, deixa nos comentários aí como é que está o som, como é que está o áudio, como é que está ficando esses vídeos aí que vocês estão assistindo, que não assistiu o último vídeo aí sobre fundos imobiliários que a gente gravou, né? 2 aulas, aula prática sobre Tesouro Direto. A gente está gravando uma série de vídeos com uma linguagem bem tranquila, uma linguagem didática, para que vocês comecem e entendam, né, todo esse racional de como se expor, de como começar a investir, como começar a poupar. Então, tem aula sobre organização financeira, aula sobre dívidas. Então, a gente está fazendo um apanhado geral aqui, verdadeiros vídeos aí sobre a gente inserir, desmistificar, né, o que é aí o mundo dos investimentos e da educação financeira. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela, sem mais delongas, para de enrolar, né, Red? Vamos lá falar desse petróleo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui, né? O petróleo, né? Vai ser aí o nosso vídeo de hoje. Rapidamente, aqui é a nossa apresentação de sempre. Fatores cruciais, né? O petróleo, como eu falei, é uma commodity energética, né? A geopolítica é a base da análise de potências hegemônicas envolvidas que alteram preços de tudo no mundo, né? Vocês estão ouvindo muito isso em noticiário, né? Tanto nos sensacionalistas quanto aqueles mais sérios, né? Então a gente vê que tudo está muito atrelado aí à questão de alimentos, né? Ou seja, de grãos, e também na questão aí de combustível, a questão das energéticas, que é o que a gente está falando aqui sobre hoje, sobre o petróleo. Ou seja, dinâmicas de oferta versus demanda, demanda e oferta e demanda sempre vai ser aí, essa é a base do capitalismo, né, pessoal? Então a gente tem que sempre estar muito a par, né, do que está acontecendo sobre oferta e demanda, sobre determinados ativos aí que a gente vem estudando. Volatilidade é a tônica, né? Então o petróleo ele é muito volátil, né? Às vezes ele abre num patamar, né, num nível mais alto e às vezes ele vem para um nível mais baixo, ele oscila muito aí durante o dia, né? A gente que opera o petróleo aí sabe como ele tem esse comportamento, né? Mas a gente também tem como se expor através de uma forma de exposição que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é algo menos volátil, é algo mais tranquilo, né? E a gente pode também realizar essa exposição. Especialização quase obrigatória, né? Mundo visto de uma forma diferente. Então, hoje iremos analisar o gráfico do petróleo, né, o ativo financeiro mais importante para a economia, né? Quer queira ou quer não, pessoal, o petróleo é o que rege, ele que dá o tom, né? Ele que dá o tom de toda a economia mundial. Ele é mais importante não apenas para os seus investimentos, mas também para o desenvolvimento da humanidade, porque você deve sempre analisar este gráfico com atenção, né? Vou mostrar o gráfico do petróleo lá na frente. Petróleo WTI, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que vem principalmente lá dos Estados Unidos e países do hemisfério sul. Movimenta 10 a 20 bilhões por dia, né? Quando a gente olhar o gráfico lá, ele tem essa nomenclatura, esse é o ticket aqui do WTI, o CL, liquidez dele é muito alta, né? A liquidez, vocês sabem o que é a capacidade, né, da gente transformar em dinheiro, com compra e venda, sempre vai ter um comprador e um vendedor ali fazendo negócio, então ele tem uma liquidez altíssima, o uso dele, né, a base da economia mundial, é o petróleo WTI. Petróleo Brent, né, que é um petróleo mais especial, que é negociado lá em Londres, né, geralmente é um petróleo de muito melhor qualidade, que vem lá do Mar do Norte, né? Então vocês sabem aí que o petróleo, ele é em determinado local onde ele está sendo extraído, ele muda, né? Ele muda a sua composição, a sua característica, até mesmo a sua coloração. Então, quanto mais leves os derivados dentro do petróleo, mais caro ele fica. O Brent tem melhores derivados em proporção entre os petróleos existentes, por isso ele é mais caro. O contrato ele tem o ticket aqui do BZ, né, também tem uma liquidez muito alta, né, e é o uso também da base da economia mundial. O Brasil é um país limitado e acompanha a queda do petróleo, né, justamente por essa questão aí de interferência, uma questão estatal, né, que a gente tem aí da nossa empresa aí, a Petrobras, a principal. A sua correlação com petróleo e commodities. Correlação petróleo-Brasil é macro, né? Existem uns deslocamentos, mas logo voltam a se alinharem. Por quê? Muitas das vezes a gente acha, né, que é culpa do governo, 100% do governo, o aumento do combustível, né, tanto do diesel, da gasolina e etc. Mas não. Existe um acompanhamento global e mundial, né? Na questão, no que tange a política do petróleo, dos combustíveis aqui dentro do Brasil. Certo, pessoal? Então, entenda um pouco mais sobre isso para que você tenha, né, esse dinamismo e até acompanhe ali o preço na bomba na hora que você abastece seu carro, quer seja com diesel, com etanol. Né? Com etanol a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando a gente falar sobre grãos.
Então, principalmente aí também com a gasolina, né, que também é uma commodity aí separadamente. Commodities energéticas estão acima das notícias dos países hegemônicos, principalmente Rússia e China, que geralmente não se envolvem em retóricas importantes como os Estados Unidos. Ficam acima das crises e se posicionam estrategicamente. Então, agora eu vou falar das 4 formas, né, que a gente pode se expor ao petróleo, pessoal. Então, uma é através de contratos futuros, ou seja, aqueles contratos lá que eu mostrei o ticket, tanto do WTI, do Brent, né, a gente pode se expor comprando contratos futuros, né, lá na Bolsa de Chicago. Então, a gente faz essa exposição através dos contratos futuros. É algo que é um pouco mais caro, mas é aquilo que é mais intuitivo, né, e mais fácil de se fazer. Empresas correlacionadas, como eu falei, uma empresa brasileira, né? Você compra uma Petrobras, a Prio, né? Que é uma empresa privada. Você também pode se expor a Exxon lá nos Estados Unidos. Você compra uma empresa que é correlacionada, né? Você está comprando empresa, comprando ação dessa empresa e ela está correlacionada, ou seja, ela vai ter oscilação dependendo de como o petróleo vai estar se comportando ao longo do ano. ETFs e ETNs, né? Vou falar um pouquinho sobre a sigla aqui, que também é através de fundos aí que a gente pode se expor, e através dos derivativos, né? Daqueles contratos lá, os derivativos são através das opções. Então, como eu falei ali, os ETFs, né? É algo que assim é bem interessante da gente começar a fazer a nossa exposição, porque requer menos margem, né? Um capital menor, e você acompanha toda essa dinâmica, quer seja tanto para alta quanto para queda aí do petróleo, né? Que esses fundos, né? Exchange Traded Funds, né? Que são os ETFs, são fundos que possuem custódia, né? No caso do mercado de commodities, não metálicas, reserva de valor, contratos futuros do ativo que se pretende replicar o desempenho, né? Então, o próprio fundo ele vai ter, né, aqueles contratos futuros que eu falei que é um pouco mais caro, você precisa de mais margem, de mais capital para operar. Você não tendo, né, você vai fazer dessa forma aqui, através de ETFs ou através das opções. Né? E a outra forma aqui, através dos ETNs também, que é Exchange Traded Notes, que são títulos que se assemelham aos bonds. Né? Os bonds são os títulos públicos, né? Do governo, onde um banco emite o mesmo e oferece comportamento que pretende acompanhar o de um ou mais ativo específico, diretamente atrelado ao risco de crédito do banco, né? Então, essa é uma outra forma aí também que a gente pode... E aqui tá, né, pessoal? Então, isso tudo são commodities, né? Eu venho aqui só para exemplificar no quadrinho: alumínio, o chumbo, zinco, minério de ferro, níquel, ouro, prata, platina, paládio, milho, né? Que são aqui a classe das agrícolas. A gente tem as metálicas, tem metálicas industriais, né? E então, continuando além do milho, né, a gente tem também aqui as agrícolas softs, né, os livestock, as energéticas e as exóticas. Né? As energéticas são as que a gente está estudando agora, né, o petróleo, o gás natural, a gasolina, o óleo de aquecimento, o etanol. Aqui estão, né, os maiores players do mercado: Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, né, Catar, Noruega, né, no gás natural, Rússia, Catar e Noruega no gás natural, né, gasolina, Holanda ali, Shell, Rússia também. Você vê que a Rússia ele é o grande player aí, o grande player, né, do mercado nas commodities energéticas, né? Então a gente não pode subestimar aí o grande poder, o grande poderio russo, né, no mercado internacional. Então agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Né, mostrando justamente isso aí que eu falei, né? Então aqui a gente tem as softs, né? Agrícolas softs, que é algodão, cacau, suco de laranja, pessoal. Vocês sabiam disso? OJ, né? Orange Juice, né? Que a gente toma lá nos Estados Unidos também. Ele é uma commodity daí caracterizada como agrícolas soft, né? O café, o açúcar, né? O lumber, madeira ali, são aquelas ripas ali que eles constroem as casas ali nos Estados Unidos. Então é uma commodity muito importante, né? Quando a demanda aí e a oferta, né, dessa commodity no mercado ela aumenta ou diminui, então isso aí é um grande sinalizador aí para o mercado, né, a demanda e oferta dessa commodity. Então temos aqui livestock, né, boi gordo, porcos, e também as exóticas aí que a gente fala que também são comercializadas, o urânio e o óleo de palma. A gente vai olhar agora, né, no gráfico, vou mostrar para vocês
como é que funciona, né? Aquele contrato que a gente olhou lá, o WTI, o Brent, né? O petróleo sendo negociado via contratos futuros, né, e via ETFs, e também eu vou mostrar rapidamente aqui as opções, né, como é que são essas exposições, a outra plataforma que a gente usa aí para se expor também via opções, tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar aqui, só lembre aí, gravem, que eu vou mostrar para vocês o CL, né, lá o contrato futuro do petróleo, e o uso, né, que é o ETF aí, né, que replica toda essa alta e queda aí do petróleo, aí, dependendo da forma que você vai estar exposto a ele. Então, vamos lá, vou compartilhar outra tela aqui do gráfico. Começar aqui pelo gráfico do petróleo, né, para vocês visualizarem. Vamos lá comigo? Vamos lá, pessoal. Essa é a próxima. Então, aqui a gente tem, primeiramente, o uso, né? O que é o uso? É aquele ETF, né, do fundo que replica, né, o contrato futuro do petróleo, né? Então, está aqui ele no gráfico diário, vou colocar ele aqui no gráfico, né, hora. Então, aqui eu tenho o gráfico sendo negociado agora a $76, né? Então, você pega justamente ali o comportamento do petróleo, o ETF dele vai replicar. E aqui está, né, propriamente dito, o contrato futuro do petróleo, né? Quando a gente vem aqui na commodity, a gente busca pelo CL aqui, que é o próximo contrato, e sendo negociado aqui, né, na casa dos $93 no dia de hoje. Aqui o próximo contrato aqui do petróleo, teve uma ligeira queda aí no dia de hoje, né? Então, essa é a forma também que a gente pode se expor, né? Então, a gente faz toda essa análise gráfica, né? O melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda, para que a gente possa se expor. E uma outra forma também, né, que é via opções, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a outra plataforma, que é onde a gente pode também se expor. Compartilhar aqui a tela com vocês, vamos lá. Então, aqui a gente, né, busca pelo petróleo, né, tem a negociação dele aqui, a gente busca pelo vencimento que a gente quer negociar. Então, né, próximo vencimento setembro, outubro, novembro, e aí a gente vai procurar, isso aqui eu não vou me aprofundar agora, né, que a gente vai se expor via opções, né, no strike ali que a gente acha que o preço vai tanto para cima quanto para baixo, né, ou através de uma opção a seco, ou através de uma trava, ou através de uma outra montagem aí de opções que a gente poderá, né, se expor aqui ao petróleo. Também dessa forma, é uma outra forma aí que a gente tem como rentabilizar aí no petróleo. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que para hoje era isso. Eu queria falar das 4 formas que a gente pode se expor ao petróleo. É isso, pessoal. Essas eram as 4 formas, né, que a gente pode se expor ao petróleo, né? Não tem muito bicho de 7 cabeças. Eu quis trazer aqui somente apresentar para vocês como você pode estar exposto, né, a esse mundo das commodities, principalmente ao petróleo, que é a mãe de todas as commodities. Ele que rege, ele que dá o tom, ele que dá a sintonia fina, né, de como o mercado, para onde a economia está indo, como a economia está girando ao longo do mundo, né? Europa, Estados Unidos, Ásia, né? Aqui América do Sul, América Central, ou seja, todo o planeta ele é regido pelo petróleo. Eu falei lá no início, né, de toda essa importância que o petróleo teve para a humanidade e ainda tem, né, até que ele seja substituído por alguma outra, né, fonte energética ou fonte de, né, de combustível, né? Então a importância dele no transporte, na medicina, em tudo, né? O petróleo está presente em tudo, se a gente for parar para pensar, né? Tudo que a gente utiliza, né? O computador que a gente está utilizando, né? Tudo aí, o combustível que você precisa, a forma como as coisas têm que ser transportadas, né? Então tudo isso, né, gira em torno do petróleo. Então a importância dele é muito grande. E quando ele encarece, né, é muito ruim para a humanidade, como eu falei inicialmente. E aí, deixa aí os comentários para a gente, se inscreve no canal, compartilha, que o próximo vídeo de petróleo eu vou fazer na prática como a gente pode se expor via opções ou via ETFs, né, que é uma forma que você pode operar de uma forma mais simples, né, com menos capital e também
entendendo um pouco a dinâmica do petróleo, tanto surfando o movimento para alta quanto para baixa do petróleo. Tá bom, pessoal? Deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos embora. Tchau, tchau.